Olá, meus amados amigos, irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, sou pastor, estou aqui para compartilhar um pouquinho de uma meditação, de uma palavra, para abençoar a sua vida. Nesse tempo de dezembro, virada de ano, Natal, Ano Novo, esse esquema que muitas vezes nos enche de ansiedade, de estresse, né? Eu estou aqui para postar um pouquinho, sugerindo um pouquinho que eu entendo ser uma direção sábia de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que eu sugiro para você, que eu tenho entendido para a minha vida é: fuja da ditadura dos rituais. Esses esquemas montados, esse ritual, muitas vezes atropela a nossa vida financeira, rouba a nossa paz, gera muita angústia, até atritos, não é, na vida familiar, porque queremos organizar tantas coisas e deixamos tudo exatamente para essa época, final de ano, nesse clima. Você quer ser abençoado no próximo ano, no ano 2022? É claro que quer, eu sei que você quer e todos nós queremos. A minha dica é: fuja dessa frenesi. Frenesi é uma palavra que eu uso para descrever esse delírio, esse estado mental desconectado com a realidade racional e que muitas vezes faz a gente perder a noção da realidade das coisas, tá? Fuja desse glamour, desses convites elaborados para fazer esta e aquela campanha de 12 dias, de 21 dias, para quebrar essa maldição, para mudar esse estado mental, esse estado de coração, a reunião para se libertar disso, desses karmas, desses pesos, dessas correntes, né, e tal. Fuja disso, essa situação toda, esses esquemas programados, elaborados, não trazem nenhum benefício para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus. Na época de Jesus, aquele esquema ritual frenético impediu o povo de conhecer que Deus estava em Cristo ali, para trazer um tempo novo para Israel. Era a mensagem de libertação e o tempo que eles tinham de Deus. Eles perderam isso. Os líderes, os sacerdotes, por conta desse ritual religioso, eles não conseguiram ver em Jesus a redenção de Israel, a boa nova que o Senhor trouxe para eles e que Jesus Cristo era a boa notícia de Deus, né? A agenda que nós fazemos em todos os anos, nessa época de dezembro, para mudar o que foi ruim no ano anterior, que se finda, né? Criar suporte para a realização de sonhos, para a realização de metas, para inserir no tempo novo. Então a gente ignora, a gente perde de vista que a vida é uma caminhada cadenciada. E o que determina o ritmo da nossa caminhada, do cristão, é a nossa fé em Cristo e a direção que o Espírito Santo nos dá na palavra. Não apenas em dezembro para se arrumar para o ano que vem, mas a vida inteira, o ano todo. O ano é uma caminhada que não para e que não pode ser perturbada por nada. Então, essa adrenalina religiosa muitas vezes nos impede de entrar no quarto, no lugar secreto, abrir o coração para o Senhor, abrir a palavra, buscar no Senhor a direção para a nossa vida, a direção para a família, a direção para as finanças, deixar o Espírito Santo nos dirigir dentro da vontade de Deus e nos falar o que precisa ser consertado e corrigido dentro de nós, pecado que precisa ser confessado e abandonado. Enfim, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Elias viveu numa época de muita idolatria, mas de muita confusão religiosa, onde muitas vozes se erguiam e abafavam a voz de Deus na nação. O que ele fez?
Então ele teve que sair e ir até uma caverna, naquele lugar secreto e solitário, para ouvir a voz do Eterno, buscar um refrigério para a sua mente e então ter a direção de Deus para a sua vida, para os caminhos que estavam diante dele, e ele não conseguia enxergar. Porque você acha que Jesus conseguia passar noites de oração, longe das multidões, e algumas vezes até longe dos discípulos? E depois ele ainda conseguia reservar tempo suficiente para conversar com uma mulher solitária, com um pai aflito, com um rabino desesperado. Sabe por quê? Porque Jesus não se permitia ser intoxicado por aquela frenesi, por aquela adrenalina religiosa do seu tempo, por aqueles rituais que cegavam o entendimento e o coração de todos, né? E ele então tinha uma concepção muito clara, muito definida da vontade de Deus, da voz de Deus na sua vida, com a missão que Deus tinha para ele. Ele dizia claramente: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai, né? Então nessa época a gente é seduzido por tantas mensagens sedutivas, cativantes, que vêm do comércio, nos sugerindo que esse é o tempo extraordinário para comprar em planos extraordinários. Então compramos até o que nós não queremos, né? Porque somos seduzidos por essa mentalidade que vem até nós. Muita gente vai vendo o eclipse do ano que se termina e quer desesperadamente ter sucesso no ano vindouro, então tem que correr para buscar uma direção de Deus ali, na boca daquele líder, na boca daquele profeta. Ou então aquele que não tem esse temor de Deus, corre para aquela tenda, para que alguém diga para ele se o próximo ano vai ser realmente um ano próspero, o que ele deve fazer para ser bem sucedido, e por aí vai. No passado, havia em Israel, na tribo de Issacar, uma das 12 tribos, 200 homens que eram sábios, entendidos na ciência dos tempos. O que eles faziam? Eles então buscavam toda a direção de Deus, ou seja, entender os tempos e épocas favoráveis para que Israel continuasse a sua marcha de conquistas da terra, o seu trabalho. Eles então indicavam os tempos certos, as épocas certas, as temporadas, né, para que Israel não se perdesse no caminho. Nós vivemos esses tempos onde nós precisamos discernir por meio da palavra, por meio do Espírito Santo que em nós habita, discernir a direção de Deus para as nossas vidas, para que a gente não se perca diante de tantas vozes que vêm de todos os lugares tentando sugerir para nós qual é o melhor método de vida. O que eu seguro para você é que Deus fala conosco, Deus fala com você, Deus fala com seu coração pela palavra, que Ele já nos revelou, que está aqui e que é suficiente para nos dar a direção e o entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo acalme o seu coração e que você celebre Jesus Cristo, o autor da vida, que nasceu para ser a nossa esperança, a nossa salvação, e que 2022 seja para você confiado na palavra de Deus, um ano de caminhada vitoriosa, porque a nossa vitória tem um nome. E o nome é Jesus Cristo, e é a nossa relação com Ele que nos garante que nós somos mais do que vencedores. Deus te abençoe e tenham todos tempos muito abençoados, tempos muito frutíferos em nome de Jesus. Aleluia!